Salve, meu caro viajante! Há quanto tempo, não é? Para quem não me conhece, prazer, eu me chamo Vile. E hoje iremos falar das criaturas mais esquecidas e ignoradas, que assombram o imaginário popular. Eu estou falando dos famosos e controversos criptídeos. Animais não catalogados de uma maneira convencional e muitas das vezes sustentados por lendas e relatos de pessoas que juram terem tido um encontro com esses monstros. Todos esses seres são estudados pela estranha e questionável criptozoologia, um método usado para confirmar a existência dessas criaturas. Mas, nesse vídeo, iremos só abordar os seres mais bizarros e obscuros que já foram catalogados pela mídia. Entretanto, antes de começar esse vídeo, vou dar minhas condecorações para algumas criaturas que eu resolvi tirar, mas que vale a pena ser citados, como o Mapinguari, um monstro do nosso próprio Brasil, tão forte e poderoso que com seu sopro pode quebrar canos de arma. O Chupa de Goianinhas, um ser que invade casas e... Não, mentira, ele não é considerado um criptídeo, infelizmente. Porém, o Homem-Mariposa é um, conhecido pela sua capacidade de causar desastres ambientais e fenômenos naturais por onde quer que passe. Enfim, considerações dadas, vamos ao que interessa. A primeira criatura a ser falada é Oswald, de Loveland. Em Ohio, nas Terras do Amor, houve vários relatos de uma suposta criatura na região. Em 1970, um policial fazendo ronda teve um inesperado encontro, onde, em uma estrada mal iluminada, encontrou uma sombra estranha, com uma altura de 1,20 m, e quando ele jogou a luz na lanterna, ele avistou algo estranho. Um sapo humanoide que andava de alguma forma em duas patas. Ele estava atravessando a rua, indo em direção ao lago. O homem encarava a criatura enquanto ela encarava de volta. Enquanto essa troca de olhares acontecia, ele relatava tudo em seu rádio, quando de repente a criatura foge. Anos depois, outro policial, que ironia não é, relatou ter visto um ser perto da estrada. Mas, diferente desse, o monstro tinha a aparência de iguana estranha. A criatura fugiu também. O sapo de Loveland com certeza é uma espécie formada de várias criaturas anfíbias e reptilianas, das mais variadas formas. Não se sabe seu comportamento, ou tendências, hábitos, que são pacíficos ou não. Mas, se algum caso acontecer algum desastre e elas de do nada começarem a ser hostis, acho que vai ser bem perigoso. A segunda criatura a ser falada é Xerofê. Nos grandiosos vulcões, mares de lava sempre causaram inúmeros desastres para a humanidade. Logo, essas poderosas forças da natureza foram cercadas de mitos. Os povos Mashupes acreditavam em um ser feito de lava e pedras, que aterrorizava os vilarejos. Xerofê era uma criatura cruel e sanguinária, que exigia sacrifícios para se acalmar. E esses sacrifícios eram de jovens mulheres virgens que eram jogadas em vulcões, onde elas eram devoradas e carbonizadas ainda vivas. E essa criatura tinha um jogo estranho, onde ele deixava a cabeça intacta só para atear fogo e jogar ela o mais longe possível. Uma brincadeira grotesca e doentia. As maldades da criatura foram tão grandes, mas tão grandes, que o próprio deus do sol teve que enviar suas duas filhas para poder conter a criatura. Através de uma espada mágica, a criatura de Magma foi congelada ainda viva, ficando uma estátua de gelo. E bem, com a criatura aprisionada, não haveria mal algum. Só que a criatura de Magma, em alguns momentos, consegue se libertar temporariamente, causando terremotos e erupções vulcânicas, levando inúmeras vidas como sacrifícios, sendo essa a explicação da época para esse fenômeno. Falando na criptozoologia, Xerofá, na realidade, seria uma espécie de lagarto humanoide que vivia embaixo da terra e de condições super quentes de magma. Infelizmente, não consegui achar muitos relatos sobre essa suposta forma. Entretanto, essa espécie do Xerofê cai muito bem na teoria dos reptilianos que vivem embaixo da terra e controlam todo mundo. A terceira criatura é Okoro. Esse é peculiar. A criatura que eu vou falar é localizada nas Cordilheiras dos Andes. Nativos do Sul relatam uma criatura estranha que lembra um pedaço de lona muito temida. Ele ganhou o estranho apelido de tigre aquático.
A criatura que eu me refiro é o couro. Ou é o couro para os mais íntimos. Uma espécie de membrana na pele que nada em locais, tendo apêndice em forma de chicote e uma boca gigantesca, sendo incrivelmente um perigoso predador, aparecendo na água pronto para morder, muito semelhante a botas de crocodilo, que quando capturada, o ser se envolve na vítima, levando-a para a água para se alimentar melhor. Em suma, pesquisadores acreditam ser uma espécie de arraia não documentada, só que sem a parte surreal da criatura. A quarta criatura é o Bujang, o grande Bujang de Eterna, um troll antigo encontrado por Perry Grant em suas aventuras por Guts Brandle. O Bujang é um ser vasto, com aspecto gosminho. Nos contos, ele possui uma cabeça, dando uma forma uniforme, um ser penumbra entre a vida e a morte. Ataques físicos são inúteis contra esse ser. Seu nome vem de torcer, estralar, se enrolar. O que ele faz, se enrolando em casas, pessoas, em objetos. Em suma, ele é visto como um obstáculo que prende as pessoas, um vício, um desespero, um medo. Porém, em outras versões que eu achei, ele é descrito como uma entidade que se alimenta de maus pensamentos, como inveja, ira, medo, tristeza. Em um conto, um garoto encontra a criatura, que induz e manipula o garoto para depreciação. Primeiramente, caso você queira pesquisar o nome desse ser, coloque esse O aqui que está aparecendo. Vai por mim, porque se você não colocar ele, vai aparecer essa droga aqui. Então, coloque isso daí. Segundo, o Jung é uma espécie de parasita espiritual, muito parecido com sucubos, demônios que sugam energias vitais, como medo, prazer e sofrimento. Em suma, não consegui achar muitas informações do Bujang. Ele está muito obscuro, mas se conseguirem achar, deixa aqui nos comentários ou um complemento aqui. Quinta criatura é o Tronco. Na África do Sul, acontece um dos casos mais intrigantes da criptozoologia. Na costa da praia, pessoas relataram terem visto uma criatura pálida e aquática com a tomba. Trunk era um caso estranho, onde testemunhas contam sobre um monstro batalhando contra um grupo de orcas. Na real, não dá nem pra colocar como batalha, seria tipo uma surra, que o grupo de orcas estava literalmente massacrando o bicho e forçando ele a encosta, onde o ser se saiu gravemente ferido, ficando nas margens da praia, onde ficou lá por um período até seu corpo desaparecer simplesmente. E mesmo assim, ninguém fotografou ou pegou uma amostra de uma coisa de 14 metros de comprimento, um exemplar novo. Enfim, Tronco lembra bastante aquelas lendas da cava peluda ou criaturas antigas relatadas por marinheiros. A sexta criatura é o Monstro Gravital. O Monstro Gravital, também conhecido como a Besta de Graviton, é um grande humanoide que persegue as pessoas na floresta e fora da cidade de Graviton. Foi originalmente localizado em 1964 por Robert. O monstro era enorme, não tinha cabeça visível e tinha uma pele lisa semelhante a uma baleia. Seu relato foi rejeitado pelos editores de seu trabalho, mas as notícias do monstro logo ganharam popularidade em toda a Virgínia Ocidental, levando a grandes grupos de buscas com o objetivo de encontrar a criatura. De acordo com os relatos, a criatura estava andando pesadamente ao redor das estradas enquanto um ruído baixo e sibilante era emitido de um ponto mais distante na direção do rio. Mas mesmo que eles encontrassem um monstro gravital, eu fico pensando, o que eles iriam fazer se encontrassem? Eles atirariam, chamariam a polícia? Não sei, não tem muito o que ajudar. Pensando bem, eu acho possível que eles iriam fazer se achassem ele. E você também pode fazer aqui na sua casa. Vamos lá. Siga esses passos para você sobreviver ao encontro com um monstro gravital. Primeiro, pegue sua mão direita, depois a esquerda. Agora, junte as mãos e vire os dedos para cima. Agora, reze para o seu Deus de preferência, porque nem escopetas, chumbo grosso e 3 cachorros grandes dão conta. E, sem ofensa, uma pessoa sem preparo não daria nenhuma chance a ele. E finalmente, a última criatura é o monstro de Flatwood.
Em outono de 1952, testemunhas em Flatwood, East End, Virgínia, disseram ter visto um monstro horrível, com aparência humana, mas com uma pele reptiliana, uma criatura humanoide de cerca de 3 metros de altura, que sobrevoava sobre uma espécie de cilindro ou mini-foguete, soltava uma substância tóxica com odor de enxofre. Mas o que mais chamava a atenção era sua cabeça, que tinha o formato de as de espadas, uma criatura alienígena muito intrigante pela sua aparência. Esse é um caso bem intrigante para a criptozoologia e ufologia, que, para quem não conhece, é o estudo de vida extraterrestre. Mas mesmo assim, mesmo com o acaso, mesmo com a imensidão do universo, eu ainda espero que a humanidade tenha encontros com outras raças fora desse planeta. Talvez aprender novas culturas, como elas sobreviveram suas formas. Eu ainda tenho esperança de ter esse encontro. E é menos você e você. E meu Deus, eu tenho que fazer. Eu ainda vou fazer vídeo de você, mas caraca. Meu Deus, de bicho ruim já basta a gente. Como dizia Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. E eu prefiro assim mesmo. Bem, nessa parte vou comentar um pouco sobre a criptologia, que, apesar de ser um método questionável que, ao invés de buscar evidências concretas como qualquer método científico, ela prefere apenas relatos que confirmem a crença e a existência desses seres, tornando ela bem falha e volátil. Mesmo assim, ela não é de toda inútil, já que ela descobriu alguns animais que eram lendas, como o selacanto, um literal fóssil vivo, o ornitorrinco, um mamífero com bico de pato que bota ovos e que tem veneno. Aí eu pergunto, quem acreditaria isso na época? Mas, tirando essa parte, ela é um estudo muito interessante para usar como hobby, ou para criar criaturas de RPG, ou mesmo para contar curiosidades estranhas e esquisitas da roda de amigos. Eu ainda pretendo fazer ou mais vídeos dessas criaturas. E se eu ver se tem um feedback bom, eu faço lá das Frozen Critters, ou Criaturas Ferozes, e um conjunto de lendas dos Estados Unidos bem esquisitos. E aí, o que acharam dessas criaturas? Você conhece outras ainda mais bizarras que essas? Comenta aí, vai que você tem uma curiosidade interessante para compartilhar. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, para me ajudar a criar mais conteúdo sobre esses temas. Enfim, é só isso e até uma outra próxima.